Ele matou a todos. 3 tiros, 3 corpos no chão. Mas ele poupou um. Ele olhou para o quarto homem, o rapaz que estava paralisado de terror, e em vez de um tiro, ele lhe ofereceu uma carona. Por quê? O que leva um psicopata a cometer um massacre e sequestrar a única testemunha? Hoje, vamos desvendar o mais bizarro e perturbador caso de sequestro que você vai ver, onde a linha entre a vítima e aluno é quase inexistente. Você está prestes a assistir ao resumo do filme Carona Aterrorizante, lançado em 2023. O filme começa com um flashback arrepiante. Um menino chamado Randy testemunha uma cena horrível, uma mulher sangrando pelos olhos. Cortamos para o presente. Randy, agora com 21 anos, acorda sobressaltado do mesmo pesadelo assombroso. Essa memória traumática nunca o deixou. Tentando se livrar dela, ele entra em seu carro e dirige para seu local de trabalho, um pequeno e rural restaurante drive-in, onde trabalha há 1 ano. Naquela manhã, o chefe reúne Randy e os outros funcionários para uma reunião rápida. Entre eles estão Benson, Chris e a namorada de Chris, Jess, que parece um pouco mais carinhosa do que o apropriado para o ambiente de trabalho. Mas Chris não é só uma pessoa invasiva, ele também é esquisito e um valentão. O chefe o repreende por ter relaxado na noite anterior e distribui as tarefas do dia para os outros. Mais tarde, o chefe puxa Randy para o lado para um papo particular. Impressionado com a disciplina e inocência de Randy, ele generosamente lhe oferece uma promoção, um cargo de gerente em outro restaurante. Mas em vez de ficar empolgado, Randy parece incerto. Claramente é uma grande oportunidade, mas ele não parece feliz. O chefe pede que ele pense com cuidado, para ver se está realmente pronto para isso. Depois da reunião, todos voltam ao trabalho. Chris, sem nada melhor para fazer, começa a provocar Randy novamente, mas Randy nunca reage. Ele está acostumado com esse tratamento, suportando-o silenciosamente todos os dias. Simplesmente, ele não tem a força para revidar. Enquanto Chris e Jess começam a flertar abertamente no trabalho, Randy fica desconfortável e finalmente pede para que parem. Enfurecido com as palavras dele, Chris exagera. Ele força um hambúrguer podre de um dia na boca de Randy e o ameaça. O tempo todo, outro funcionário, Benson, assiste em silêncio do canto enquanto passa o pano no chão. Finalmente, Benson intervém e diz a Chris para parar com aquilo. Mas Chris, arrogante como sempre, o avisa para não se intrometer. Aquela foi a gota d'água. O rosto de Benson endurece de raiva. Sem dizer muito, ele calmamente pega uma espingarda e volta para dentro, tempestuoso. Em um movimento rápido, ele atira, matando Chris na hora. Jess grita de terror ao ver a cena, sua voz ecoando pelo restaurante. O chefe entra correndo apenas para ser recebido com outro tiro brutal. Ele cai morto instantaneamente. Jess, ainda gritando incontrolavelmente, se torna o próximo alvo. Benson a silencia com um puxar do gatilho. Randy fica paralisado, quase catatônico, assistindo ao massacre se desenrolar. Quando Benson finalmente aponta a arma para ele, Randy nem se mexe. É como se ele estivesse pronto para o que quer que viesse a seguir. Mas em vez de puxar o gatilho, Benson faz uma escolha arrepiante. Ele poupa a vida de Randy, o leva como refém. Forçando Randy a ajudar, eles arrastam os corpos para a câmara fria e trancam um restaurante. Randy obedece a cada comando, sabendo que a menor desobediência podia custar sua vida. Logo depois, Benson dirige com Randy no banco do passageiro, em direção a um destino desconhecido. Randy não entende por que foi poupado, mas Benson o garante que, quando a polícia descobrir os corpos, eles já estarão longe. Ele fala como se nada tivesse acontecido. Seu comportamento deixa uma coisa clara: este homem é um psicopata. Enquanto ele come, ele finalmente explica seu motivo para manter Randy vivo. Ele tem observado Randy por muito tempo, estudando sua natureza quieta e introvertida. Benson afirma que quer ensinar a Randy uma lição dura, como se endurecer, revidar e tomar suas próprias decisões, em vez de deixar sempre os outros controlarem sua vida. Para Benson, Randy não era apenas um refém, era um experimento, uma cobaia. Benson queria ver como Randy reagiria quando forçado a situações aterrorizantes, até onde ele iria se empurrado ao limite. Claro, era tudo um jogo torto. A verdade é que Benson atiraria em Randy no momento em que se sentisse minimamente ameaçado, mas, na mente dele, essa exposição era uma terapia. Na lanchonete, Benson destaca uma funcionária chamada Marsha. Sem hesitar, ele a insulta na cara dela, dizendo que ela não faz nada na vida. Suas palavras são cruéis e ofensivas, mas ele se vira para Randy, usando isso como uma lição. A prova de que palavras duras não significam nada no grande esquema das coisas. Após o café da manhã, eles voltam à estrada.
Pelo caminho, Benson aprofunda-se no passado de Randy. Ele descobre que a mãe de Randy uma vez o forçou a repetir a segunda série. Lá, um incidente o marcou, e por esse contratempo, Randy só terminou o ensino médio aos 19 anos, ao invés de 18. Benson zomba disso, chamando de superproteção. Em sua visão, nenhuma criança deveria jamais repetir a segunda série. Em breve, eles chegariam na casa de Benson, onde sua mãe acamada está em seu quarto. Benson lhe dá o café da manhã e ordena a Randy para não tocar em nada, enquanto ele busca seu revólver. Mas a mãe de Benson nota algo estranho. Há manchas de sangue nas roupas de Randy, manchas muito escuras para serem ketchup, como Randy nervosamente alega. Desconfiada, ela pede a Randy para lhe entregar o telefone para que ela possa ligar para alguém. Randy hesita, então lentamente estende o telefone em direção a ela. Mas antes que ele possa pegá-lo, Benson avança, o impedindo. Enfurecido, Benson repreende Randy por desobedecer e o arrasta de volta para fora, em direção ao carro. Lá, ele deixa sua mensagem clara: tome decisões por si mesmo, mas não o tipo de decisões estúpidas que vão me meter em encrenca. Naquele momento, teve a chance perfeita de ligar para o 911, de chamar a polícia, mas ele não o fez. Medo, timidez, hesitação, tudo o manteve congelado. Em vez de agir, ele entregou o telefone à velha, seguindo o pedido dela, mas nunca fazendo a única ligação que poderia mantê-lo salvo. Enquanto isso, de volta ao drive-in, outra funcionária chega para seu turno. Ela nota as manchas de sangue e rapidamente alerta a polícia. Benson e Randy continuam sua conturbada viagem dentro do carro. Benson de repente pergunta a Randy se ele tem namorada ou se ainda é virgem. Nervosamente, Randy admite que é solteiro. E sim, ele é virgem. Surpreendentemente, Benson o elogia. Em sua lógica torta, ele diz que muitos rapazes se apressam em transar, acabam com filhos que não queriam, e esses filhos crescem apenas para perceber que existem porque seus pais eram apenas adolescentes idiotas. Segundo Benson, no final, as crianças que sofrem. Enquanto dirigem, um carro de polícia passa por eles em alta velocidade, com as sirenes ligadas. Randy olha nervosamente, mas Benson parece calmo, continuando pela estrada. Um pouco mais tarde, eles param em um posto de gasolina. Benson ordena que Randy abasteça o tanque enquanto ele entra para pagar, deixando Randy sozinho por um momento. Randy olha em volta, desesperadamente procurando uma forma de escapar. Mas antes que ele consiga pensar em correr, Benson age. Ele saca sua arma, a aponta discretamente para as costas do caixa, silenciosamente avisando Randy: tente escapar, e este homem morre. Qualquer outra pessoa poderia ter arriscado e corrido. Mas Randy, passivo e hesitante como sempre, se submete à situação. Ele fica parado. De volta ao carro, Benson muda de conversa novamente, desta vez perguntando sobre a vida amorosa de Randy, que admite que já teve uma namorada chamada Lisa, mas eles terminaram porque o gato dela morreu. Parece absurdo, e Benson explode em rir de tão ridículo que é, mas a curiosidade o vence. Ele decide que eles deveriam encontrar Lisa e aprofundar-se neste tal término por causa de um gato morto. Enquanto isso, de volta à casa de Benson, um policial chega, sugerindo que a notícia dos assassinatos já pode estar se espalhando. Logo, os dois homens chegam a um shopping, onde Lisa trabalha em uma loja de brinquedos. É um sábado movimentado, e ela está se preparando para a visita de um grupo de crianças da segunda série. Enquanto ela arruma os bichos de pelúcia nas prateleiras, ela de repente avista Randy. O choque em seu rosto diz tudo. Era a última coisa que ela esperava. Quando Randy pergunta timidamente sobre o término, Lisa esclarece as coisas. Ela diz que eles nunca terminaram de verdade. Depois que seu gato morreu, ela só queria que Randy entendesse sua dor e a confortasse, mostrasse que ele se importava. Mas Randy nunca expressou nenhuma emoção. Em vez disso, ele se distanciou e nunca tentou contatá-la, depois que ela se mudou. Lisa continua, expressando sua frustração com Randy por nunca ter se aberto sobre algo que aconteceu quando ele tinha apenas 7 anos. Ela queria que ele compartilhasse sua dor, que deixasse alguém entrar. Ouvindo atentamente, Randy finalmente começa a entender a perspectiva dela. Há uma pequena faísca de esperança. Lisa está disposta a ajudá-lo, mas agora ele tem um problema mais urgente. Psicopata Benson ainda está por perto e as crianças chegarão à loja a qualquer minuto. Ele precisa tirar Benson de lá antes que o desastre aconteça. Enquanto Benson e Randy saem, o telefone de Randy toca. É sua mãe, mandona como sempre, mantendo uma vigilância constante sobre ele. Ela exige que ele volte para casa imediatamente, mas Randy mente, encobrindo o caos em que está metido. Lentamente, ele começa a tomar decisões por si mesmo. Mentir para a mãe é seu segundo ato de desafio. Arrastar Benson para fora da loja foi o primeiro. De alguma forma, por mais torto que seja, a terapia de exposição tóxica de Benson está funcionando.
Na estrada, novamente, Randy finalmente compartilha um incidente da infância que o assombra por anos. De volta à segunda série, sua professora, a Senhorita Bird, tinha gritado com ele por ser levado. Sobrecarregado pela emoção e raiva, Randy pegou um estilingue e atirou uma borracha nela. Acertou seu olho. O chumbo ficou alojado fundo, deixando-a permanentemente cega daquele olho. Logo depois, ela foi ridicularizada por alunos e professores por sua deformidade. O incidente despedaçou sua vida. Ela perdeu o emprego e mergulhou em um mundo sombrio de problemas mentais. Para Randy, a culpa era insuportável. Aquele pesadelo de abertura que vimos, os olhos sangrando, era a interpretação de sua mente sobre esse trauma. O erro zangado de uma criança quase arruinou a vida de alguém. Felizmente, a Senhorita Bird eventualmente se recuperou e hoje ela ainda lecionava na mesma escola primária. Mas Benson não terminou. Ele força Randy a confrontar essa culpa, embora Randall esteja aterrorizado e relutante. Eles dirigem até a escola e pedem à recepcionista o endereço da Senhorita Bird. Como é sábado, ela não está na escola. A princípio, a funcionária hesita, citando preocupações com a privacidade dela. Mas uma vez que ela entende por que Randy quer encontrá-la, ela cede e lhes dá o endereço. Enquanto estão lá dentro, Benson, de repente, avista o vice-diretor saindo de seu escritório. Ele o reconhece imediatamente. Intrigado, ele se aproxima do homem e pergunta se ele já lecionou na escola central antigamente. O homem, Sr. Shepherd, confirma que de fato foi o professor da terceira série de Benson, mas o último momento escurece de repente. Enquanto caminha para seu carro, Benson de repente perde o controle e espanca Shepherd tão brutalmente que quase o mata. Randy intervém no último segundo, puxando Benson para longe. Esta foi agora a terceira grande decisão de Randy, e mais uma vez, ela consegue impressionar Benson. Fica claro que Shepherd não havia sido gentil com Benson nos tempos em que foi seu professor. Mais tarde, os dois aparecem na porta da Senhorita Bird. No momento em que ela vê Randy, ela instantaneamente o reconhece. Com uma surpreendente calorosidade, ela o convida para entrar e até oferece um chá. Randy, cheio de culpa, pede desculpas por tudo e busca um encerramento. A Senhorita Bird, no entanto, há muito tempo encontrou a paz. Ela era gentil e perdoadora. Ela aprendeu a carregar sua dor sem amargura. Ela não guardava rancor de Randy, pois sabia que tudo foi apenas um acidente. A vida havia seguido em frente para ela. Agora, divorciada, ela estava criando sua filha, Tessa. Ainda assim, ela admitiu que muitas vezes se preocupava com Randy, sabendo que um incidente como esse deve ter deixado cicatrizes profundas. Randy então explica que eles encontraram o endereço dela visitando sua antiga escola. Enquanto isso, Benson se desculpa e entra no banheiro, deixando os dois conversarem. Mas quando ele retorna, as coisas tomaram um rumo arrepiante. A Senhorita Bird, de repente, recebe uma ligação da escola. Alguém acabou de atacar o Sr. Shepherd. Seus olhos se estreitam. A desconfiança cresce, especialmente quando ela percebe que esses dois conseguiram o endereço dela a partir daquela mesma escola. Sua preocupação se transforma em medo quando ela nota sangue manchado nas mãos de Benson. Benson perde o controle novamente. Num piscar de olhos, ele saca uma arma e aponta diretamente para ela. Mas Randy intervém, pedindo para ele parar. Surpreendentemente, Benson ouve. Em vez de matá-la, a toma como refém. Sem que Benson perceba, Randy discretamente desliza o telefone da Senhorita Bird para o seu bolso. E agora, os três estão circulando pela cidade sem rumo, com Benson sem um plano real do que fazer a seguir. Enquanto dirige, Randy de repente alega que precisa usar o banheiro, forçando Benson a retornar em direção à mesma lanchonete onde Marcia trabalhava. Lá dentro, Randy reúne toda a sua coragem e diz com 911. Pouco depois, Marcia confronta Benson sobre o comentário cruel que ele fez sobre sua vida, ainda fervilhando de raiva. Benson, em fúria, dispara nos pés dela. Ele parece pronto para escalar a violência ainda mais, mas Randy grita com ele para parar. Ao longe, as sirenes da polícia ficam mais altas, se aproximando rapidamente. Benson, furioso e em pânico, exige saber quem chamou a polícia. Assumindo que foi a Senhorita Bird, ele mira para atirar nela, mas Randy se interpõe. A bala o atinge no ombro em vez dela. Benson corre para ele, pronto para atacar, mas Randy o impede. Calmamente, ele admite que foi ele quem chamou a polícia, tendo pegado o telefone da Senhorita Bird na casa dela. A convicção atordoa Benson. Pela primeira vez, ele se desfaz. Em lágrimas, ele sussurra: "Eu nunca estive no controle." Fica claro que Benson tem lutado com graves problemas de saúde mental, recusando-se a aceitar sua própria instabilidade. Ele tentou desesperadamente provar que era mais forte, melhor, no controle, especialmente para Randy, mas agora ele finalmente reconhece a verdade. Superado, Benson sai e aparentemente provoca a polícia para atirar nele. No final, as autoridades abrem fogo e Benson é morto. Alguns dias depois,
Vemos Randy cuidando da filha da senhorita Bird, Tessa, enquanto ela chega em casa. A senhorita Bird está lá para ajudá-lo, guiando-o gentilmente. Toda essa experiência horrível deixa Randy em um lugar muito melhor. De uma forma chocante e brutal, a ocorrência o ajudou a seguir em frente na vida, sem medo. Até mesmo seu relacionamento com sua mãe começa a melhorar, pois ele lentamente aprende a assumir o controle de suas próprias decisões. O filme também aprofunda na psique de Benson. Ele era claramente um psicopata, mas também uma vítima de suas próprias circunstâncias. Ele perdeu o controle no momento em que alguém tentou intimidá-lo. Desde o primeiro assassinato, ele sabia que seria pego. Ele nunca tentou escapar ou fugir da cidade. O que ele realmente queria era controle. E em Randy, ele viu uma oportunidade, um homem tão conflituoso quanto ele. Ao forçar Randy a confrontar seus medos e tomar decisões difíceis, Benson estava lhe dando uma segunda chance na vida. Ao mesmo tempo, ele estava tentando, à sua própria maneira torta, se redimir. No final do dia, após julgar as 5 decisões independentes de Randy, Benson finalmente sente um senso de redenção. Acreditando que merece, ele escolhe terminar sua própria vida, provocando a polícia para atirar nele. Em um momento mais quieto e terno, vemos os brinquedos, um crocodilo e uma girafa que Randy e Benson compraram no shopping. Eles agora estão na casa da senhorita Bird como um presente para Tessa, simbolizando a esperança. Também sugere que Randy e Lisa podem agora ter uma conexão, talvez visitando-a com frequência na loja de brinquedos. Este filme é um thriller envolvente que explora trauma, redenção e poder de fazer escolhas. Mesmo nos momentos mais sombrios, a mudança é possível, com um pouco de ajuda. Se você gostou deste resumo, deixe um like e se inscreva no canal para mais vídeos. Obrigada por assistir!